Então vamos falar de prisão. Ora, prisão, liberdade, medidas cautelares. Começando pelo tema prisão. Posso te garantir, segundo o próprio STJ, que hoje a prisão é a última ratio. Primeira coisa, o juiz vê a possibilidade de conceder liberdade provisória. Não, liberdade provisória não é suficiente. Eu tenho que aplicar alguma medida cautelar. Medida cautelar também não é suficiente. Aí sim, em último caso, se decreta a prisão. Até porque, segundo a Constituição Federal, a regra é a liberdade. Segundo a Constituição Federal, a prisão é uma medida excepcional. Veja, por exemplo, o que diz o artigo 5º, inciso 65. Artigo 5º, inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Qualquer autoridade judiciária pode relaxar uma prisão ilegal. Basta o juiz estar investido na função jurisdicional. Em outras palavras, uma prisão ilegal pode ser relaxada por um juiz de vara civil. Pode ser relaxada por um juiz de vara de família. Porque a Constituição diz que a prisão ilegal será relaxada pela autoridade judiciária. Se o juiz está investido de jurisdição, ele já pode relaxar uma prisão ilegal. Mas, Marcelo, e para prender qualquer um? Não, aí não. Veja o que diz o artigo 5º, inciso 61. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Ora, para relaxar a prisão ilegal, basta ser juiz. Mas para decretar uma prisão, tem que ser o juiz competente. E não é só. Vejam ainda o que diz o inciso, artigo 5º, inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Então reparem que, segundo a Constituição Federal, a liberdade é a regra. A prisão é uma medida excepcional. Para relaxar uma prisão ilegal, basta ser juiz. Para prender, não. Tem que ser juiz competente. Ninguém será mantido na prisão quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Pois bem, existem dois tipos de prisão. A prisão pena, que se dá após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, também chamada de prisão definitiva. Mas, Marcelo, e se o agente é preso antes do trânsito em julgado? Aí essa prisão é uma prisão provisória.
Se ele está sendo preso antes do trânsito em julgado, nada impede que ao final ele seja absolvido. Então essa prisão será provisória. E segundo a melhor doutrina, essa prisão provisória tem natureza cautelar. Então vamos lá. Prisão pena, também chamada de prisão definitiva, que se dá após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Temos ainda a prisão provisória, de natureza cautelar, que se dá antes do trânsito em julgado. E temos ainda, aspas, uma terceira espécie, que seria a prisão como execução provisória da pena. Não tem natureza cautelar, porque ela decorre da confirmação da sentença condenatória pelo tribunal, não tem natureza cautelar, e também não tem natureza definitiva, porque ela está se dando antes do trânsito em julgado. Então, essa execução provisória da pena, que volta e meia ela está sendo discutida pelo Supremo, isso já está sendo uma chatice. Essa instabilidade do Supremo está criando uma situação, uma complicação nas relações jurídicas. Se o agente só pode ser preso após o trânsito em julgado, ou se ele já pode ser preso por ordem do tribunal quando confirma a sentença condenatória. A minha revolta é hoje não termos uma situação de segurança no Supremo. Infelizmente, aí foram as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso. Hoje está se criando jurisprudência de réu. Ou jurisprudência do réu, ou eu entendo. Você não tem mais uma jurisprudência da corte. Sempre se entendeu durante muitos anos pela possibilidade de execução provisória da pena. O tribunal confirma a condenação, recurso especial e recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e o agente já era preso. Aí, se eu não estou enganado, 2009 ou 2010, enfim, o Supremo, a Corte, o Pleno, muda de entendimento por 7 votos a 4. O Supremo, em respeito ao princípio da presunção de inocência, decidiu que o réu só poderia ser preso após a formação definitiva de sua culpa, após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Firmou esse entendimento, salvo engano, em 2009. Tanto é que em 2011 foi editada a Lei 12.403, que criou as medidas cautelares e deu nova redação ao artigo 283 do CPP, que diz: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Então, esse artigo 283, com redação determinada pela Lei 12.403, já foi ao encontro do que um ano antes ou 2 anos antes havia decidido o STF. Pleno, não. Prisão definitiva
trânsito em julgado, ou prisão temporária ou preventiva, que temporária e preventiva tem natureza cautelar. Então, 2010, a STF decidiu, 2011, o legislador diz, não, só vai ser preso após o trânsito julgado de sentença condenatória ou prisão temporária ou prisão preventiva. Aí vem, estamos em 2017, acho que foi em 2016, eu me perco no tempo. O Supremo decide por 7 votos a 4 que o réu pode ser preso antes do trânsito em julgado. Passados 6 anos, talvez, Suprema Corte muda o seu entendimento e passa a admitir a execução provisória da pena, ou seja, o réu ser preso pelo tribunal quando da confirmação da sentença condenatória. 7 votos a 4. Passados 6 meses, o Supremo volta a se reunir para discutir esse artigo 283 que eu acabei de mencionar. E a composição da corte era a mesma. Aí 6 meses depois, eu não lembro quem, o Supremo manteve o seu entendimento, só que por 6 votos a 5. Algum ministro, 6 meses depois, já deu uma balançada e mudou de entendimento. Mas por 6 votos a 5, STF decidiu, ou melhor, confirmou o seu entendimento anterior, de que já poderia ser preso com a confirmação da sentença. Ou seja, a possibilidade de execução provisória da pena. Só que, após esse julgado, infelizmente, faleceu o ministro Theori Zavascki. E o ministro Theori votou pela execução provisória da pena. Lembra que o último julgado foi 6 a 5, pela execução provisória, contando com o voto do Theori. Theori nos deixou, assumiu a sua cadeira o ministro hoje, Alexandre de Moraes. Eu não sei como é que pensa o ministro Alexandre de Moraes. Se ele disser, entender, que não existe execução provisória da pena, olha o Supremo mudando mais uma vez de entendimento. Se ele entender pela execução provisória da pena, como votou o Theori, teríamos ainda o 6 a 5, execução provisória. Mas eu estou vendo aí declaração de um ministro que toda hora está dando declaração, toda hora ele faz comentário. Você já sabe quem é, ministro Gilmar Mendes. Eu estou pensando, eu acho que eu vou mudar de entendimento. Que isso? E o mais engraçado que nessa entrevista que eu vi do ministro Gilmar Mendes, não porque eu recebi aqui uma estatística da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a qual eu pertenço, dizendo que 40% dos casos são revertidos no STJ. Então eu estou melhor pensando, eu estou querendo mudar de entendimento. Mas, Gilmar, esse estudo da Defensoria do Rio já tinha sido entregue ao senhor lá atrás, quando o senhor votou pela execução provisória. Não foi agora, não. O senhor pode ter mudado de entendimento, é um direito que o senhor tem, mas não foi nessa época, não. Enfim, aí o ministro Gilmar Mendes, salvo engano, o Toffoli também já está querendo acompanhá-lo, quer fazer um meio termo. Foi o que eu vi ele falando. Não, realmente não podemos admitir essa execução provisória no acórdão do tribunal, porque esse quadro pode ser revertido num recurso especial ou num recurso extraordinário. Então eu acho melhor fazer um meio termo. Ele só poder ser preso, o agente ser preso, após a confirmação pelo STJ. Ou seja, não sei. Nem você sabe. Ninguém sabe hoje qual é o entendimento do STF. Volta e meia, a gente vê aí um informativo, vê uma informação de que o ministro Supremo concede liminar determinando a soltura, por entender que não cabe a execução provisória da pena. Então é um tema de extrema relevância que mexe
com um bem maior do ser humano, que é a sua liberdade. O que a gente não pode é ter essa insegurança jurídica. Sabe, quando é que ele vai ser preso? Vai ser preso antes do trânsito em julgado? Ele vai ser preso depois do trânsito em julgado? Ou ele vai ser preso depois do tribunal, depois do STJ? A gente precisa, com urgência, de uma manifestação definitiva do Pleno. Vamos parar com essa ideia de entendimento de ministro. Tem muito respeito pelos ministros do Supremo, mas eu quero passar para você, e você precisa, os réus, meus assistidos, precisam saber qual é o entendimento da Corte. Chega de fazer jurisprudência de acordo com o réu. O país hoje está numa instabilidade política impressionante. Parece que temos grupos, enfim, chega. E falando em presunção de inocência em prisão, essa me dói. Eu saí do júri, ainda bem. A primeira turma do STF, relator ministro Luiz Roberto Barroso, admitiu que no julgamento pelo tribunal do júri, no caso de condenação, que o réu saia preso. Ou seja, lá atrás era trânsito em julgado. Mudou para o acórdão que confirma a condenação. E agora já tem gente no Supremo. Barroso, você conhece constitucional, meu amigo? Admitir a prisão do réu em plenário no primeiro julgamento com fundamento de soberania dos vereditos, Barroso. Não faça isso, Supremo. O júri é soberano? É. Mas o júri decide sobre a prisão do réu? Não! Você não tem um quesito lá, o jurado deseja que o réu seja preso hoje, que às vezes o jurado, não, realmente eu vou condenar esse réu, mas entendo, estou condenando, mas eu entendo que ele possa responder, aguardar em liberdade o trânsito em julgado. O júri é soberano, o júri é questionado sobre prisão? Não. Então, data máxima vênia, esse julgado recente do STF, da primeira turma, admitindo que o réu seja preso na sessão de julgamento pelo tribunal do júri, antes mesmo da interposição de recurso no fundamento de soberania dos vereditos, data máxima vênia. É uma decisão de turma. E o que a gente está vendo aí nos tribunais do júri é réu sendo julgado à revelia. É réu com medo de ir a julgamento e sair de lá preso. Ele está abrindo mão da ampla defesa por uma decisão por 3-2, decisão de turma e com todas as vênias equivocada. Se você... porque o júri é soberano, tudo bem. Se você quesita ao júri, o jurado deseja que o réu seja preso? Sim. Aí tudo bem, o júri é soberano, está prendendo. Mas isso não é quesitado ao júri. Então você acaba tendo a já banida prisão decorrente de sentença condenatória. O réu foi condenado no júri, já sai preso. Mas o júri é soberano. Mas o júri não decidiu pela prisão. Então, data máxima vênia. Então, é o quadro que nós temos. Infelizmente, essa insegurança, saber quando é que vai ter a prisão, se ele pode ser preso depois do trânsito em julgado, se ele pode ser preso antes do STF, depois do STJ, se ele pode ser preso quando o tribunal confirma acórdão, se ele pode ser preso na sessão de julgamento pelo tribunal do júri, é o quadro que nós temos, ok? Então, tem essa decisão da primeira turma admitindo que o réu seja preso ao ser condenado pelo tribunal do júri, o fundamento é a soberania. Data vênia, que fundamento absurdo. E o segundo quadro é essa questão aí envolvendo a prisão antes ou depois do trânsito em julgado, ok? Então, vamos estudar as prisões provisórias. Nós vamos estudar as prisões cautelares. E quais são elas, as espécies? Prisão em flagrante, artigos 301 e seguintes do CPP, prisão
temporária, Lei 7.960, e prisão preventiva, artigos 311 e seguintes do CPP. São essas as espécies de prisão provisória: prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Nós vamos começar o estudo da prisão em flagrante, claro, no próximo bloco.